Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. 37. Não obstante. Seja qual for o resultado dos prós e dos contras, no presente estado de uma determinada ciência, o ressurgimento da observação moral se tornou necessário e não pode ser poupada à humanidade a visão cruel da mesa de dissecação psicológica e de suas pinças e bisturis. Pois aí comanda a ciência que indaga a origem e a história dos chamados sentimentos morais, e que, ao progredir, tem de expor e resolver os emaranhados problemas sociológicos. A velha filosofia não conhece em absoluto estes últimos e, com precárias evasivas, sempre escapou à investigação sobre a origem e a história dos sentimentos morais. As consequências podem hoje ser vistas claramente, depois que muitos exemplos provaram que, em geral, os erros dos maiores filósofos têm seu ponto de partida numa falsa explicação de determinados atos e sentimentos humanos, que, com base numa análise errônea, por exemplo, das ações ditas altruístas, constrói-se uma ética falsa, que depois, em favor desta, recorre-se de novo à religião e à barafunda mitológica, e que, por fim, as sombras desses turvos espíritos se projetam até mesmo na física e em toda a nossa consideração do mundo. Mas se é certo que a superficialidade da observação psicológica estendeu e continua a estender ao julgamento e ao raciocínio humanos as mais perigosas armadilhas, então é necessária agora a persistência que não cansa de amontoar pedra sobre pedra, pedrinha sobre pedrinha. É necessária uma austera valentia para não nos envergonharmos de trabalho tão modesto e afrontarmos todo o desdém de que for objeto. É verdade. Numerosas observações particulares sobre o humano e o demasiado humano foram primeiramente descobertas e enunciadas em círculos sociais habituados a oferecer toda espécie de sacrifício, não ao conhecimento científico, mas a uma espirituosa coqueteria. E o aroma deste velho berço da sentença moral, um aroma muito sedutor, aderiu quase que inseparavelmente a todo o gênero. De modo que, por causa dele, o homem de ciência manifesta involuntariamente alguma desconfiança face ao gênero e à sua seriedade. Mas basta apontar as consequências, pois já se começa a ver que produtos da mais séria natureza crescem no solo da observação psicológica. Qual a principal tese a que chegou um dos mais frios e ousados pensadores, o autor do livro sobre a origem dos sentimentos morais, graças às suas cortantes e penetrantes análises da conduta humana? Nota do tradutor. 28. Nietzsche se refere novamente a Paul Rée. Sobre a origem dos sentimentos morais, foi escrito na mesma época em que ele redigia as anotações que viriam a ser parte de Humano, Demasiado Humano, em meados da década de 1870. Fim da nota do tradutor. O homem moral, diz ele, não está mais próximo do mundo inteligível, metafísico, que o homem físico. Esta proposição, temperada e afiada sob os golpes do martelo do conhecimento histórico, talvez possa um dia, em algum futuro, servir como um machado que cortará pela raiz a necessidade metafísica do homem. Se para a bênção ou para a maldição do bem-estar geral, quem saberia dizê-lo? Mas, em todo caso, como uma tese das mais graves consequências, simultaneamente fecunda e horrenda, e olhando para o mundo com aquela dupla face que possuem todos os grandes conhecimentos. 38. Em que medida é útil? Portanto, se a observação psicológica traz mais utilidade ou desvantagem aos homens, permanece ainda sem resposta, mas certamente é necessária, pois a ciência não pode passar sem ela. Mas a ciência não tem consideração pelos fins últimos, e tampouco a natureza, e como esta ocasionalmente produz coisas da mais elevada pertinência, sem tê-las querido, também a verdadeira ciência, sendo a imitação da natureza em conceitos,
promoverá ocasionalmente e mesmo com frequência vantagem e bem-estar para os homens e alcançará o que é pertinente, mas igualmente sem tê-lo querido. Quem, na atmosfera de tal modo de ver, sentir o ânimo demasiado frio, talvez tenha muito pouco fogo em si. Se olhar à sua volta, no entanto, perceberá doenças que requerem compressas de gelo e homens de tal maneira moldados com ardor e espírito que mal encontram lugar em que o ar lhe seja suficientemente frio e cortante. Além disso, verá como indivíduos e povos muito sérios necessitam de frivolidades, como outros muito excitáveis e inconstantes precisam temporariamente para sua saúde de fardos pesados e opressores. Não deveremos nós, os homens mais espirituais de uma época que visivelmente se inflama cada vez mais, recorrer a todos os meios de extinção e refrigeração existentes, de modo a continuar ao menos tão firmes, inofensivos e moderados como hoje ainda somos, e talvez um dia servir a esta época como espelho e autoconsciência? 39. A fábula da liberdade inteligível. Nota do tradutor. 29. Liberdade inteligível. Intelligibile Freiheit. Transcrevemos a nota do tradutor Gary Handwerk. Essa expressão era usada na antiguidade por Platão e outros autores em referência a um mundo de ideias que podia ser apreendido apenas pela mente e que servia de modelo, pattern, para as coisas do mundo da aparência. Em sua reformulação desse conceito, Kant enfatizou que esses noumena, embora independentes da experiência e dos sentidos e, portanto, não acessíveis, knowable, ao entendimento humano, tinham função reguladora para a razão prática, ao fornecer os objetivos últimos e o impulso em direção à conduta moral. Fim da nota do tradutor. A história dos sentimentos em virtude dos quais tornamos alguém responsável por seus atos, ou seja, a história dos chamados sentimentos morais, tem as seguintes fases principais. Primeiro, chamamos as ações isoladas de boas ou más, sem qualquer consideração por seus motivos, apenas devido às consequências úteis ou prejudiciais que tenham. Mas logo esquecemos a origem dessas designações e achamos que a qualidade de bom ou mal é inerente às ações, sem consideração por suas consequências. O mesmo erro que faz a língua designar a pedra como dura, a árvore como verde, isto é, apreendendo o que é efeito como causa. Em seguida, introduzimos a qualidade de ser bom ou mal nos motivos e olhamos os atos em si como moralmente ambíguos. Indo mais longe, damos o predicado bom ou mal não mais ao motivo isolado, mas a todo o ser de um homem, do qual o motivo brota como a planta do terreno. De maneira que sucessivamente tornamos o homem responsável por seus efeitos, depois por suas ações, depois por seus motivos e finalmente por seu próprio ser. E afinal descobrimos que tão pouco este ser pode ser responsável, na medida em que é inteiramente uma consequência necessária e se forma a partir dos elementos e influxos de coisas passadas e presentes. Portanto, que não se pode tornar o homem responsável por nada, seja por seu ser, por seus motivos, por suas ações ou por seus efeitos. Nota do tradutor. Nota do tradutor. 30. Se forma. Concreciert. Nas demais traduções, concresce, formada. Concresce, formé, resultat d'un enchevêtrement assembled, an outgrowth, a concretion. Nietzsche utiliza o verbo latino concrescere, crescer juntamente. Em português, à diferença do italiano e assim como em francês, não se conservou o verbo, mas apenas alguns derivados dele, como concreto, originalmente o particípio passado, e concreção. Por isso recorremos ao prosaico formar-se. Fim da nota do tradutor.
Com isso, chegamos ao conhecimento de que a história dos sentimentos morais é a história de um erro, o erro da responsabilidade, que se baseia no erro do livre-arbítrio. Nota do tradutor. 31. Conhecimento. Erkenntnis. Reconhecimento. Descobrimos. Riconoscere. Reconnaître. Découvrir. Knowledge. To understand. Knowledge. Fim da nota do tradutor. Schopenhauer, por outro lado, raciocinou assim: desde que certas ações acarretam mal-estar, consciência de culpa, deve existir responsabilidade, pois não haveria razão para esse mal-estar se não apenas todo o agir do homem ocorresse por necessidade, como de fato ocorre, e também segundo a visão desse filósofo, mas se o próprio homem adquirisse o seu inteiro ser pela mesma necessidade, o que Schopenhauer nega. Nota do tradutor. 32. A palavra Wesen, aqui traduzida por ser, pode significar igualmente natureza e essência. Já o verbo ser, utilizado na frase seguinte, corresponde ao alemão sein. Algumas linhas antes, mal-estar foi a tradução que aqui demos a Unmut. As outras versões recorreram a pesar, disagio, regret, idem, displeasure, idem, uneasiness. Fim da nota do tradutor. Partindo do fato desse mal-estar, Schopenhauer acredita poder demonstrar uma liberdade que o homem deve ter tido de algum modo, não no que toca às ações, é certo, mas no que toca ao ser. Liberdade, portanto, de ser desse ou daquele modo, não de agir dessa ou daquela maneira. Do esse, ser, da esfera da liberdade e da responsabilidade, decorre, segundo ele, o operare, operar, a esfera da estrita causalidade, necessidade e irresponsabilidade. É certo que, aparentemente, o mal-estar diz respeito ao operare. Na medida em que assim faz, é errôneo, mas, na verdade, se refere ao esse, que é o ato de uma vontade livre, a causa fundamental da existência de um indivíduo. O homem se torna o que ele quer ser. Seu querer precede sua existência. Aí o erro de raciocínio está em, partindo do fato do mal-estar, inferir a justificação, a admissibilidade racional desse mal-estar. Com essa dedução falha, Schopenhauer chega à fantástica conclusão da chamada liberdade inteligível. Mas o mal-estar após o ato não precisa absolutamente ser racional, e não o é de fato, pois se baseia no errôneo pressuposto de que o ato não tinha que se produzir necessariamente. Logo, porque o homem se considera livre, não porque é livre, ele sofre arrependimento e remorso. Além disso, esse mal-estar é coisa que podemos deixar para trás. Em muitas coisas ele não existe em absoluto com respeito a ações pelas quais muitas outras o sentem. É algo bastante variável, ligado à evolução dos costumes e da cultura, só existente num período relativamente breve da história do mundo, talvez. Ninguém é responsável por suas ações, ninguém responde por seu ser. Julgar significa ser injusto. Isso também vale para quando o indivíduo julga a si mesmo. Essa tese é clara como a luz do sol. No entanto, todos preferem retornar à sombra e à inverdade, por medo das consequências. 40. O superanimal. A besta que existe em nós quer ser enganada. A moral é mentira necessária, para não sermos por ela dilacerados. Sem os erros que se acham nas suposições da moral, o homem teria permanecido animal. Mas assim ele se tomou por algo mais elevado, impondo-se leis mais severas. Por isso ele tem ódio aos estágios que ficaram mais próximos da animalidade, de onde se pode explicar o antigo desprezo pelo escravo, como sendo um não-humano, uma coisa. 41. O caráter imutável. Que o caráter seja imutável não é uma verdade no sentido estrito.
Esta frase estimada significa apenas que, durante a breve duração da vida de um homem, os motivos que sobre ele atuam não arranham com profundidade suficiente para destruir os traços impressos por milhares de anos. Mas, se imaginássemos um homem de 80.000 anos, nele teríamos um caráter absolutamente imutável, de modo que dele se desenvolveria um grande número de indivíduos diversos, um após o outro. A brevidade da vida humana leva a muitas afirmações erradas sobre as características do homem. 42. A ordem dos bens e a moral. A hierarquia dos bens aceita, baseada em como um egoísmo pequeno, elevado ou supremo, deseja uma ou outra coisa, decide atualmente acerca da moralidade ou imoralidade. Preferir um bem pequeno, por exemplo, o prazer dos sentidos, a um altamente valorizado, por exemplo, a saúde, é tido como imoral, tanto quanto preferir a boa vida à liberdade. Mas a hierarquia dos bens não é fixa e igual em todos os tempos. Quando alguém prefere a vingança à justiça, ele é moral segundo a medida de uma cultura passada, e moral segundo a atual. Imoral designa, portanto, que um indivíduo ainda não sente ou não sente ainda com força bastante os motivos mais elevados, mais sutis e mais espirituais trazidos pela nova cultura. Designam ser atrasado, mas apenas numa diferença de grau. A própria hierarquia dos bens não é estabelecida ou alterada segundo pontos de vista morais, mas com base na sua determinação vigente é decidido se uma ação é moral ou imoral. 43. Homens cruéis, homens atrasados. Devemos pensar nos homens que hoje são cruéis como estágios remanescentes de culturas passadas. A cordilheira da humanidade mostra abertamente as formações mais profundas que, em geral, permanecem ocultas. São homens atrasados cujo cérebro, devido a tantos acasos possíveis na hereditariedade, não se desenvolveu de forma vária e delicada. Eles mostram o que todos nós fomos e nos infundem pavor, mas eles próprios são tão responsáveis como um pedaço de granito é responsável pelo fato de ser granito. Em nosso cérebro também devem se achar sulcos e sinuosidades que correspondem àquela mentalidade, e assim como na forma de alguns órgãos humanos podem se achar lembranças do estado de peixe, mas esses sulcos e sinuosidades já não são o leito por onde rola atualmente o curso de nosso sentimento. 44. Gratidão e vingança. A razão por que o homem poderoso é grato é esta. Mediante seu benefício, o benfeitor como que violou a esfera do poderoso e nela se introduziu. Em represália, este viola a esfera do benfeitor com seu ato de gratidão. É uma forma suave de vingança. Se não tivesse a compensação da gratidão, o poderoso teria se mostrado sem poder e depois seria visto como tal. Por isso, toda a sociedade de bons, ou seja, originariamente de poderosos, situa a gratidão entre os primeiros deveres. Sweet afirmou que os homens são gratos na mesma proporção em que nutrem a vingança. Nota do tradutor. 33. Foi na realidade uma observação do poeta Alexander Pope. Fim da nota do tradutor. 45. A dupla pré-história do bem e do mal. O conceito de bem e mal tem uma dupla pré-história. Primeiro, na alma das tribos e castas dominantes. Quem tem o poder de retribuir o bem com o bem, o mal com o mal, e realmente o faz, ou seja, quem é grato e vingativo, é chamado de bom. Quem não tem poder e não pode retribuir é tido por mal. Sendo bom, o homem pertence aos bons, a uma comunidade que tem sentimento comunal, pois os indivíduos se acham entrelaçados mediante o sentido da retribuição. Sendo mal, o homem pertence aos maus, a um bando de homens submissos e impotentes que não têm sentimento comunitário. Os bons são uma casta, os maus uma massa como o pó.
Durante algum tempo, bom e mal equivalem a nobre e baixo, senhor e escravo. Mas o inimigo não é considerado mal. Ele pode retribuir. Em Homero, tanto os troianos como os gregos são bons. Não aquele que nos causa dano, mas aquele desprezível é tido por mal. Na comunidade dos bons, o bem é herdado. É impossível que um mal cresça em terreno tão bom. Apesar disso, se um dos bons faz algo que seja indigno dos bons, recorre-se a expedientes. Por exemplo, atribui-se a culpa a um deus. Disse que ele golpeou o bom com a cegueira e a loucura, depois na alma dos oprimidos, dos impotentes. Qualquer outro homem é considerado hostil, inescrupuloso, explorador, cruel, astuto, seja ele nobre ou baixo. Mal é a palavra que caracteriza o homem e mesmo todo ser vivo que se supõe existir, um Deus, por exemplo. Humano, divino, significam o mesmo que diabólico, mal. Os signos da bondade, da solicitude, da compaixão são vistos medrosamente como perfídia, prelúdio de um desfecho terrível, entorpecimento e embuste como maldade refinada, em suma. Como tal mentalidade no indivíduo, dificilmente pode surgir uma comunidade, no máximo a sua forma mais rude, de modo que em toda parte onde predomina essa concepção de bem e mal, o declínio dos indivíduos, de suas tribos e raças, está próximo. Nossa moralidade atual cresceu no solo das tribos e castas dominantes. 46. Compadecer mais forte que padecer. Nota do tradutor. 34. Compadecer, padecer. Mitleiden, leiden. Outras versões possíveis são compaixão, sofrimento, compaixão, paixão. Fim da nota do tradutor. Existem casos em que o compadecer é mais forte do que o próprio padecer. Quando um de nossos amigos é culpado de algo vergonhoso, por exemplo, sentimos uma dor maior do que quando nós mesmos o somos, pois acreditamos mais do que ele na pureza de seu caráter. Então, o amor que temos a ele, provavelmente devido a essa crença, é mais forte do que seu amor a si mesmo. Embora seu egoísmo realmente sofra com isso mais do que o nosso, na medida em que ele deve suportar mais as consequências ruins de sua falta, o que há em nós de altruísta, palavra que nunca deve ser entendida rigorosamente, mas apenas como facilitadora da expressão, é mais afetado por sua culpa do que o que há nele de altruísta. 47. Hipocondria. Existem homens que se tornam hipocondríacos por empatia e preocupação com outra pessoa. A espécie de compaixão que daí nasce não é outra coisa que uma doença. De modo que há também uma hipocondria cristã que ataca as pessoas solitárias e movidas pela religião, que continuamente tem diante dos olhos a paixão e a morte de Cristo. 48. Economia da bondade. A bondade e o amor, as ervas e forças mais salutares no trato com os seres humanos, são achados tão preciosos que bem desejaríamos que se procedesse o mais economicamente possível na aplicação desses meios balsâmicos, mas isto é impossível. A economia da bondade é o sonho dos mais arrojados utopistas. 49. Benevolência. Entre as coisas pequenas, mas bastante frequentes, e por isso muito eficazes, às quais a ciência deve atentar mais do que às coisas grandes e raras, deve-se incluir também a benevolência. Refiro-me às expressões de ânimo amigável nas relações, ao sorriso dos olhos, aos apertos de mão, à satisfação que habitualmente envolve quase toda a ação humana. Não há professor, não há funcionário que não junte esse ingrediente àquilo que é seu dever. É a atividade contínua da humanidade, como que as ondas de sua luz, nas quais tudo cresce. Sobretudo no círculo mais estreito, no interior da família, a vida só verdeja e floresce mediante essa benevolência.
A boa índole, a amabilidade e a cortesia do coração são permanentes emanações do impulso altruísta e contribuíram mais poderosamente para a cultura do que as expressões mais famosas do mesmo impulso, chamadas de compaixão, misericórdia e sacrifício. Mas costumamos menosprezá-las e, realmente, nelas não há muito de altruísta. A soma dessas doses mínimas é, no entanto, formidável. Sua força total é das mais potentes. De modo semelhante, no mundo se acha muito mais felicidade do que veem os olhos turvos, isto é, se calculamos direito e não esquecemos todos os momentos de satisfação de que todo dia humano, mesmo na vida mais atormentada, é rico. 50. O desejo de suscitar compaixão. La Rochefoucauld acerta no alvo quando, na passagem mais notável de seu autorretrato, impresso pela primeira vez em 1658, previne contra a compaixão todos os que possuem razão, quando aconselha a deixá-la para as pessoas do povo que necessitam das paixões, não sendo guiadas pela razão, para chegarem ao ponto de ajudar os que sofrem e de intervir energicamente em caso de infortúnio. Enquanto a compaixão, no seu julgamento e no de Platão, enfraquece a alma, deveríamos sem dúvida manifestar compaixão, mas guardamo-nos de tê-la, pois sendo os infelizes tão tolos, demonstrar compaixão é para eles o maior bem do mundo. Talvez possamos alertar mais ainda contra a compaixão se entendermos tal necessidade dos infelizes não exatamente como tolice e deficiência intelectual, como uma espécie de perturbação mental que a infelicidade ocasiona, assim parece entendê-la La Rochefoucauld, mas como algo totalmente diverso e mais digno de reflexão. Observemos as crianças que choram e gritam a fim de inspirar compaixão, e por isso aguardam um momento em que seu estado pode ser visto. Tenhamos contato com doentes e pessoas mentalmente afligidas e perguntemos a nós mesmos se os eloquentes gemidos e queixumes, se a ostentação da infelicidade não tem o objetivo, no fundo, de causar dor nos espectadores. A compaixão que eles então expressam é um consolo para os fracos e sofredores, na medida em que estes percebem ter ao menos um poder ainda, apesar de toda a sua fraqueza, o poder de causar dor. O infeliz obtém uma espécie de prazer com o sentimento de superioridade que a demonstração de compaixão lhe traz à consciência. Sua imaginação se exalta, ele é ainda importante o suficiente para causar dores no mundo. De modo que a sede de compaixão é uma sede de gozo de si mesmo, e isso à custa do próximo. Ela mostra o homem na total desconsideração de seu querido eu, não exatamente em sua tolice, como quer La Rochefoucauld. Na conversa em sociedade, a maioria das perguntas é feita e a maioria das respostas é dada com o objetivo de causar um pequeno mal ao interlocutor. Por isso, tantos têm sede de sociedade. Ela lhes dá o sentimento de sua força. Nessas doses incontáveis, mas muito pequenas, em que a maldade se faz valer, ela é um poderoso estimulante da vida, assim como a benevolência, que, de igual forma disseminada no mundo dos homens, é um remédio sempre disponível. Mas haverá muitos indivíduos honestos que admitam ser prazeroso causar dor? Que não raro nos distraímos bem, criando desgosto para outros homens, ao menos em pensamento, e disparando contra eles os grãozinhos de chumbo da pequena maldade? A maioria é desonesta demais, e alguns são bons demais para saber algo sobre esse pudendum, parte vergonhosa. Portanto, eles sempre negarão que Prosper Mérimée esteja certo ao dizer: Sachez aussi qu'il n'y a rien de plus commun que de faire le mal pour le plaisir de le faire. Saibam também que não há nada mais comum do que fazer o mal pelo prazer de fazê-lo. Nota do tradutor. 35. Citação de Lettres à une inconnue,
Cartas a uma desconhecida, de Prosper Mérimée. Fim da nota do tradutor. 51. Como o parecer vira ser. Mesmo na dor mais profunda, o ator não pode deixar de pensar na impressão produzida por sua pessoa e por todo o efeito cênico. Até no enterro de seu filho, por exemplo. Ele chorará por sua própria dor e as manifestações dela, como sua própria plateia. O hipócrita que representa sempre o mesmo papel deixa, enfim, de ser hipócrita. Por exemplo, padres que, quando jovens, costumam ser hipócritas, consciente ou inconscientemente, tornam-se, enfim, naturais e são, sem nenhuma afetação, padres realmente. Ou, se o pai não vai tão longe, talvez então o filho, aproveitando os passos do pai, venha a lhe herdar o costume. Se alguém quer parecer algo por muito tempo e obstinadamente, afinal lhe será difícil ser outra coisa. A profissão de quase todas as pessoas, mesmo a do artista, começa com hipocrisia, com uma imitação do exterior, com uma cópia daquilo que produz efeito. Aquele que sempre usa a máscara do rosto amável terá, enfim, poder sobre os ânimos benévolos, sem os quais não pode ser obtida a expressão da amabilidade, e estes, por fim, adquirem poder sobre ele. Ele é benévolo. 52. A marca da honestidade no embuste. Em todos os grandes embusteiros é digno de nota um fato a que devem seu poder. No próprio ato do embuste, com todos os preparativos, o tom comovedor da voz, da expressão, dos gestos, em meio ao cenário de efeitos, são tomados da crença em si mesmos. É ela que fala de modo miraculoso e convincente aos que estão à sua volta. Os fundadores de religiões se distinguem desses grandes embusteiros por não saírem desse estado de autoilusão. Ou, muito raramente, têm os instantes claros em que a dúvida os domina. Em geral, se consolam atribuindo esses momentos de clareza ao adversário maligno. É preciso que haja um engano de si mesmo para estes e aqueles produzirem um grande efeito, pois os homens creem na verdade daquilo que visivelmente é objeto de uma forte crença. 53. Pretensos graus da verdade. Um dos mais frequentes erros de raciocínio é este. Se alguém é verdadeiro e sincero conosco, então ele diz a verdade. Assim a criança acredita nos julgamentos de seus pais, o cristão nas afirmações dos fundadores da Igreja. De igual maneira, não se quer admitir que tudo o que os homens defenderam com o sacrifício da felicidade e da vida em séculos passados eram apenas erros. Talvez se diga que eram estágios da verdade. Mas, no fundo, as pessoas acham que se alguém acreditou honestamente em algo e lutou e morreu por sua crença, seria bastante injusto se apenas um erro o tivesse animado. Tal acontecimento parece contradizer a justiça eterna. Eis porque o coração dos homens sensíveis sempre decreta, em oposição à sua cabeça, que entre as ações morais e as percepções intelectuais deve necessariamente existir uma ligação. Infelizmente não é assim, pois não há justiça eterna. 54. A mentira. Por que na vida cotidiana os homens normalmente dizem a verdade? Não porque um Deus tenha proibido a mentira, certamente, mas em primeiro lugar porque é mais cômodo, pois a mentira exige invenção, dissimulação e memória. Eis porque, segundo o Sweet, quem conta uma mentira raramente nota o fardo que assume, pois para sustentar uma mentira ele tem que inventar outras 20. Depois, porque é vantajoso, em circunstâncias simples, falar diretamente quero isto, fiz isto e coisas assim. Ou seja, porque a via da imposição e da autoridade é mais segura que a da astúcia, mas se uma criança foi educada em circunstâncias domésticas complicadas, então manipula a mentira naturalmente e involuntariamente sempre diz o que corresponde a seu interesse. Um sentido para a verdade, uma aversão à mentira, lhe é estranha e inacessível, e ela mente com toda a inocência.
55. Suspeitar da moral por causa da fé. Nenhum poder se impõe se tiver apenas hipócritas como representantes. Por mais elementos mundanos que possua a Igreja Católica, sua força está naquelas naturezas sacerdotais, ainda hoje numerosas, que tornam a vida difícil e profunda para si mesmas, e nas quais o olhar e o corpo consumido testemunham vigílias, jejuns, orações candentes e talvez até flagelações. Tais naturezas abalam e amedrontam as pessoas. Como? E se fosse necessário viver assim? Eis a terrível pergunta que a visão desses homens suscita. Ao propagar essa dúvida, eles erguem continuamente mais um pilar para seu poder. Mesmo os que pensam livremente não ousam contrariar um ser assim abnegado, dizendo-lhe com duro sentido de verdade: ó enganado, não engane! Apenas a diferença das concepções os separa dele. De modo algum uma diferença de bondade ou maldade, mas aquilo de que não gostamos costumamos tratar com injustiça. Fala-se da astúcia e da arte infame dos jesuítas, mas não se vê a autossuperação a que todo jesuíta se obriga e como o regime facilitado de vida, pregado nos manuais jesuíticos, deve beneficiar não a eles, mas aos leigos. E podemos indagar se, com tática e organização semelhante, nós, esclarecidos, seríamos instrumentos tão bons, tão dignos de admiração pela vitória sobre si mesmo, pela infatigabilidade, pela dedicação. 56. Vitória do conhecimento sobre o mal radical. Para quem deseja se tornar sábio, é bastante proveitoso haver concebido o ser humano, durante algum tempo, como basicamente mau e degenerado. Esta concepção é falsa, tal como aquela oposta, mas ela predominou por épocas inteiras e suas raízes se ramificaram em nós e em nosso mundo. Para nos compreendermos, temos de compreendê-la, mas para depois irmos mais alto, teremos que ir além dela. Então reconheceremos que não existem pecados no sentido metafísico, mas que também, no mesmo sentido, não existem virtudes, que todo esse âmbito das concepções morais está continuamente oscilando, que existem noções mais elevadas e mais profundas de bem e mal, moral e imoral. Quem não deseja das coisas senão conhecê-las, facilmente atinge a paz com sua alma e erra, ou peca, como diz o mundo, no máximo por ignorância, dificilmente por avidez. Esse alguém já não quer excomungar e extirpar os desejos. O único objetivo que o domina por completo, o de sempre conhecer tanto quanto for possível, o tornará frio e abrandará toda a selvageria de sua natureza. Além disso, terá se libertado de muitas concepções tormentosas, nada mais sentirá ao ouvir palavras como o castigo do inferno, pecaminosidade, incapacidade para o bem. Nelas reconhecerá apenas as sombras evanescentes de considerações erradas sobre o mundo e a vida. 57. A moral como autodivisão do homem. Um bom autor, que realmente põe o coração no seu tema, desejará que alguém apareça e o anule, que exponha o mesmo tema de modo mais claro e responda inteiramente às questões nele contidas. A jovem apaixonada pretende que a devota fidelidade de seu amor seja testada pela infidelidade do amado. O soldado deseja cair no campo de batalha por sua pátria vitoriosa, pois na vitória de sua pátria também triunfa seu maior desejo. A mãe dá ao filho aquilo de que ela mesma se priva, o sono, a melhor comida, às vezes sua saúde, sua fortuna. Mas serão todos esses estados altruístas? Serão milagres esses atos da moral, já que na expressão de Schopenhauer são impossíveis e, contudo, reais? Não está claro que em todos esses casos o homem tem mais amor a algo de si, um pensamento, um anseio, um produto, do que a algo diferente de si, e que ele então divide seu ser, sacrificando uma parte à outra? Será algo essencialmente distinto quando um homem cabeça dura diz: prefiro ser morto com um tiro a me afastar um passo do caminho desse homem?
A inclinação por algo, desejo, impulso, anseio, está presente em todos os casos mencionados. Ceder a ela, com todas as consequências, não é, em todo caso, altruísta. Na moral, o homem não trata a si mesmo como indivíduo, mas como divíduo. Nota do tradutor. 36. Segundo R. J. Hollingdale, o tradutor inglês de Nietzsche, são termos tomados à escolástica. Indivíduum é o que não pode ser dividido sem perder sua essência. Divíduum, o que é composto e não possui uma essência individual. Fim da nota do tradutor. 58. O que se pode prometer? Pode-se prometer atos, mas não sentimentos, pois estes são involuntários. Quem promete a alguém amá-lo sempre, ou sempre odiá-lo, ou ser-lhe sempre fiel, promete algo que não está em seu poder, mas ele pode prometer aqueles atos que normalmente são consequência do amor, do ódio, da fidelidade, mas também podem nascer de outros motivos, pois caminhos e motivos diversos conduzem a um ato. A promessa de sempre amar alguém significa, portanto, enquanto eu te amar, demonstrarei com atos o meu amor. Se eu não mais te amar, continuarei praticando esses mesmos atos, ainda que por outros motivos, de modo que na cabeça de nossos semelhantes permanece a ilusão de que o amor é imutável e sempre o mesmo. Portanto, prometemos a continuidade da aparência do amor quando, sem cegar a nós mesmos, juramos a alguém amor eterno. 59. Intelecto e moral. É preciso ter boa memória para poder cumprir as promessas feitas. É preciso ter grande força de imaginação para poder sentir compaixão. De tal modo, a moral está unida à qualidade do intelecto. 60. Querer se vingar e se vingar. Pensar em se vingar e fazê-lo significa ter um violento acesso febril, que, no entanto, passa. Mas pensar em se vingar e não ter força nem coragem para fazê-lo é carregar consigo um sofrimento crônico, um envenenamento do corpo e da alma. A moral, que vê apenas as intenções, avalia igualmente os dois casos. Habitualmente, o primeiro é visto como pior, pelas más consequências que o ato de vingança pode trazer. Ambas as avaliações têm vista curta. 61. Saber esperar. Saber esperar é algo tão difícil que os maiores escritores não desdenharam fazer disso um tema de suas criações. Assim fizeram Shakespeare em Otelo e Sófocles em Ajax. Se este tivesse deixado o sentimento esfriar por um dia apenas, seu suicídio já não lhe teria parecido necessário, como indica a fala do oráculo. Provavelmente teria zombado das terríveis insinuações da vaidade ferida e teria dito a si mesmo: quem no meu lugar já não tomou uma ovelha por um herói? Será uma coisa tão monstruosa? Pelo contrário, é algo humano e comum. Dessa forma, Ajax poderia se consolar. A paixão não quer esperar. O trágico na vida de grandes homens está frequentemente não no seu conflito com a época e a baixeza de seus semelhantes, mas na sua incapacidade de adiar por 1 ou 2 anos a sua obra. Eles não sabem esperar. Em todos os duelos, os amigos que dão conselhos devem verificar apenas uma coisa: se as pessoas envolvidas podem esperar, se este não for o caso, um duelo é razoável, pois cada um diz a si mesmo: ou eu continuo a viver, e então ele deve morrer imediatamente, ou o contrário. Em tal caso, esperar significaria sofrer por muito tempo ainda o horrendo martírio da honra ferida diante de quem a feriu, o que pode constituir mais sofrimento do que o que vale a própria vida. 62. Regalando-se na vingança. Homens grosseiros que se sentem ofendidos costumam ver o grau da ofensa como o mais alto possível e relatam a sua causa em termos bastante exagerados, apenas para poder se regalar no sentimento de ódio e vingança despertado. 63. Valor da diminuição. Não poucos, talvez a maioria dos homens, têm necessidade de rebaixar e diminuir na sua imaginação todos os homens que conhecem, para manter sua autoestima e uma certa competência no agir.
e como as naturezas mesquinhas são em número superior, e é muito importante elas terem essa competência. 64. O enfurecido. Diante de um homem que se enfurece conosco, devemos tomar cuidado, como diante de alguém que já tenha atentado contra a nossa vida, pois o fato de ainda vivermos se deve à ausência do poder de matar. Se os olhares bastassem, há muito estaríamos liquidados. É traço de uma cultura grosseira fazer calar alguém, tornando visível a brutalidade, suscitando o medo. Do mesmo modo, o olhar frio que os nobres têm para seus criados é resíduo daquela separação dos homens em castas, um traço de antiguidade grosseira. As mulheres, essas conservadoras do antigo, também conservaram mais fielmente essa sobrevivência. 65. Aonde pode levar a franqueza? Alguém tinha o mau hábito de se expressar com total franqueza sobre os motivos pelos quais agia, que eram tão bons ou ruins como os de todas as pessoas. Primeiro causou estranheza, depois suspeita. Foi então afastado e proscrito, até que a justiça se lembrou de um ser tão abjeto, em ocasião em que normalmente não tinha olhos ou os fechava. A falta de discrição quanto ao segredo de todos e o irresponsável pendor de ver o que ninguém quer ver, a si mesmo, levaram-no à prisão e à morte prematura. 66. Punível, jamais punido. Nosso crime em relação aos criminosos consiste em tratá-los como patifes. 67. Sancta simplicitas da virtude. Nota do tradutor. 37. Sancta simplicitas, santa simplicidade. Expressão atribuída a Johann Hus, o sacerdote tcheco condenado por seu reformismo ao ver uma velha senhora jogar um pouco de lenha na fogueira onde estava sendo queimado, em 1415. Fim da nota do tradutor. Toda virtude tem privilégios. Por exemplo, o de levar seu próprio feixezinho de lenha para a fogueira do condenado. 68. Moralidade e sucesso. Não são apenas os espectadores de um ato que com frequência medem o que nele é moral ou imoral conforme o seu êxito. Não, o seu próprio autor faz isso, pois os motivos e intenções raramente são bastante claros e simples, e às vezes a própria memória parece turvada pelo sucesso do ato, de modo que a pessoa atribui ao próprio ato motivos falsos ou trata motivos secundários como essenciais. É frequente o sucesso dar a um ato o brilho honesto da boa consciência e o fracasso lançar a sombra do remorso sobre uma ação digna de respeito. Daí resulta a conhecida prática do político que pensa: deem-me apenas o sucesso, com ele terei a meu lado todas as almas honestas, e me tornarei honesto diante de mim mesmo. De modo semelhante, o sucesso pode tomar o lugar do melhor argumento. Muitos homens cultos acham ainda hoje que a vitória do cristianismo sobre a filosofia grega seria uma prova da maior verdade do primeiro, embora nesse caso o mais grosseiro e violento tenha triunfado sobre o mais espiritual e delicado. Para ver onde se acha a verdade maior, basta notar que as ciências que nasciam retomaram ponto a ponto a filosofia de Epicuro, mas rejeitaram ponto a ponto o cristianismo. 69. Amor e justiça. Por que superestimamos o amor em detrimento da justiça e dizemos dele as coisas mais belas como se fosse algo muito superior a ela? Não será ele visivelmente mais estúpido? Sem dúvida, mas justamente por isso mais agradável para todos. O amor é estúpido e possui uma abundância cornucópia. Dela retira os dons que distribui a cada pessoa, ainda que ela não os mereça, nem sequer os agradeça. Ele é imparcial como a chuva, que, segundo a Bíblia e a experiência, molha até os ossos não apenas o injusto, mas ocasionalmente também o justo. 70. Execuções. O que faz com que toda execução nos ofenda mais que um assassinato? É a frieza dos juízes, a penosa preparação, a percepção de que um homem é ali utilizado,
como um meio para amedrontar outros, pois a culpa não é punida, mesmo que houvesse uma. Essa se acha nos educadores, nos pais, no ambiente, em nós, não no assassino. Refiro-me às circunstâncias determinantes. 71. A esperança. Pandora trouxe o vaso que continha os males e o abriu. Nota do tradutor. 38. Vaso. Fab, no original. Habitualmente se fala em caixa de Pandora, mas a consulta a uma edição bilíngue de Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, tradução Mary de Camargo Neves Laffer, São Paulo, Iluminuras, Biblioteca Pollen, 1990, página 28, revela que o termo grego original é pitos, que corresponde a vaso, recipiente, jarro, esta a opção da tradutora, em português, e a fab em alemão. O comentário de Nietzsche sobre o mito de Pandora nesta seção tem afinidade com um belo poema de Manuel Bandeira intitulado A Vida Assim Nos Afeiçoa. Fim da nota do tradutor. Era o presente dos deuses aos homens, exteriormente um presente belo e sedutor, denominado vaso da felicidade. E todos os males, seres vivos alados, escaparam voando. Desde então vagueiam e prejudicam os homens dia e noite. Um único mal ainda não saíra do recipiente. Então, seguindo a vontade de Zeus, Pandora repôs a tampa e ele permaneceu dentro. O homem tem agora para sempre o vaso da felicidade e pensa maravilhas do tesouro que nele possui. Este se acha à sua disposição. Ele o abre quando quer, pois não sabe que Pandora lhe trouxe o recipiente dos males, e para ele o mal que restou é o maior dos bens, é a esperança. Zeus quis que os homens, por mais torturados que fossem pelos outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar torturar. Para isso lhes deu a esperança. Ela é, na verdade, o pior dos males, pois prolonga o suplício dos homens. 72. O grau de inflamabilidade moral é desconhecido. Do fato de termos tido ou não certas visões ou impressões abaladoras, por exemplo, um pai injustamente condenado, morto ou martirizado, uma mulher infiel, um cruel ataque inimigo, depende que as nossas paixões atinjam a incandescência e dirijam ou não a nossa vida inteira. Ninguém sabe a que podem levar os acontecimentos, a compaixão, a indignação. Ninguém conhece o seu grau de inflamabilidade. Pequenas circunstâncias miseráveis tornam miserável. Geralmente não é a qualidade, mas a quantidade das vivências que determina o homem baixo ou elevado, no bem e no mal. 73. O mártir contra a vontade. Em certo partido havia um homem que era covarde e medroso demais para contradizer seus camaradas. Usavam-no para todo o serviço, dele alcançavam tudo, porque temia a má opinião de seus companheiros mais do que a morte. Era uma alma fraca e miserável. Eles perceberam isso e, devido às características mencionadas, dele fizeram um herói e até mesmo um mártir, por fim. Embora esse homem covarde sempre dissesse intimamente não com os lábios, falava sempre sim, mesmo no patíbulo, quando morreu pelas ideias de seu partido. Pois a seu lado estava um de seus velhos companheiros que o tiranizou de tal modo, com a palavra e o olhar, que ele sofreu a morte da maneira mais decorosa e desde então é festejado como mártir e grande caráter. 74. Medida para todos os dias. Raramente se erra quando se liga as ações extremas à vaidade, as medíocres ao costume e as mesquinhas ao medo. 75. Mal entendido acerca da virtude. Quem conheceu o vício sempre ligado ao prazer, como a pessoa que teve uma juventude ávida de prazeres, imagina que a virtude deve estar ligada ao desprazer. Mas quem foi muito atormentado por paixões e vícios, anseia encontrar na virtude o sossego e a felicidade da alma. Daí ser possível que dois virtuosos não se entendam absolutamente. 76. O asceta.
O asceta faz da virtude uma necessidade. Nota do tradutor. 39. Nietzsche inverte a expressão fazer da necessidade uma virtude, mas em alemão isso adquire um significado maior do que em português, pois a palavra not, além de necessidade, pode significar miséria, urgência, dificuldade, perigo. Fim da nota do tradutor. 77. A honra transferida da pessoa para a causa. Geralmente reverenciamos os atos de amor e de sacrifício em favor do próximo, onde quer que eles se mostrem. Com isso, aumentamos a apreciação das coisas que dessa maneira são amadas, ou pelas quais se faz um sacrifício, embora elas talvez não tenham muito valor em si. Um exército bravo nos convence da causa pela qual luta. 78. A ambição como substituta do sentimento moral. O sentimento moral não pode faltar nas naturezas que não têm ambição. Os ambiciosos se arrumam sem ele, quase com o mesmo sucesso. Por isso, os filhos de famílias modestas, alheias à ambição, costumam transformar-se rapidamente em consumados cafajestes quando perdem o sentimento moral. 79. A vaidade enriquece. Como seria pobre o espírito humano sem a vaidade? Com ela, no entanto, ele semelha um empório repleto e sempre reabastecido que atrai compradores de toda a espécie. Quase tudo eles podem achar e adquirir, desde que tragam a moeda válida, a admiração. 80. O ancião e a morte. Deixando à parte as exigências da religião, é lícito perguntar: por que seria mais louvável para um homem envelhecido, que sente a diminuição de suas forças, esperar seu lento esgotamento e dissolução, em vez de, em clara consciência, fixar um termo para si? Nesse caso, o suicídio é uma ação perfeitamente natural e próxima, que, sendo uma vitória da razão, deveria suscitar respeito. E realmente o suscitava, naqueles tempos em que os grandes da filosofia grega e os mais valentes patriotas romanos costumavam recorrer ao suicídio. Já o anseio de prolongar dia a dia a existência com angustiante assistência médica e as mais penosas condições de vida, sem força para se aproximar do verdadeiro fim, é algo muito menos respeitável. As religiões são ricas em expedientes contra a necessidade do suicídio. Com isto, elas se insinuam junto aos que são enamorados da vida. 81. Enganos do sofredor e do perpetrador. Quando um homem rico toma um bem ao pobre, por exemplo, um príncipe rouba a amada ao plebeu, produz-se um engano no pobre. Ele acha que o outro deve ser um infame para tomar-lhe o pouco que tem. Mas o outro não percebe tão profundamente o valor de um determinado bem, pois está acostumado a ter muitos. Por isso não é capaz de se pôr no lugar do pobre, e de modo algum lhe faz tanta injustiça como ele crê. Cada um tem do outro uma ideia falsa. A injustiça do poderoso, o que mais causa revolta na história, de modo algum é tão grande como parece. Já o sentimento hereditário de ser alguém superior, com pretensões superiores, torna a pessoa fria e deixa a consciência tranquila. Nada percebemos de injusto quando a diferença entre nós e outro ser é muito grande, e matamos um mosquito, por exemplo, sem qualquer remorso. De maneira que não há sinal de maldade em Xerxes, que mesmo os gregos descrevem como extraordinariamente nobre, quando ele toma a um pai seu filho e o faz esquartejar, porque havia manifestado desconfiança medrosa e agourenta quanto à expedição militar. Nota do tradutor. Heródoto, História 7, 38-39. Xerxes foi rei da Pérsia entre 486 e 465 antes de nossa era. Durante os preparativos para a expedição contra a Grécia, Pítios, um súdito abastado e pai de 5 filhos, rogou a Xerxes permissão para que apenas um filho seu não fosse à guerra. O soberano então ordenou que esse filho fosse cortado ao meio e que as 2 metades do corpo fossem postas à direita e à esquerda da estrada por onde passaria o exército persa. Fim da nota do tradutor.
Nesse caso, o indivíduo é eliminado como um inseto irritante. Ele se encontra baixo demais para que lhe seja permitido provocar, num conquistador do mundo, sentimentos que o aflijam por muito tempo. Sim, nenhum homem cruel é cruel como acredita o homem maltratado. A ideia da dor não é a mesma coisa que o sofrimento dela. O mesmo se dá com o juiz injusto ou com o jornalista que engana a opinião pública mediante pequenas desonestidades. Em todos esses casos, causa e efeito estão envoltos em grupos de ideias e sentimentos muito distintos. Enquanto inadvertidamente se pressupõe que o perpetrador e o sofredor pensam e sentem do mesmo modo, e conforme esse pressuposto, se mede a culpa de um pela dor do outro. 82. A pele da alma. Assim como os ossos, a carne, as entranhas e os vasos sanguíneos são envolvidos por uma pele que torna a visão do homem suportável, também as emoções e paixões da alma são revestidas de vaidade. Ela é a pele da alma. 83. A sutileza da vergonha. Os homens não se envergonham de pensar coisas sujas, mas ao imaginar que lhes são atribuídos esses pensamentos sujos. 85. A maldade é rara. Os homens, em sua maioria, estão ocupados demais consigo mesmos para serem malvados. 86. O fiel da balança. Elogiamos ou censuramos, a depender de qual nos dá mais oportunidade de fazer brilhar nosso julgamento. 87. Lucas 18:14, corrigido. Quem se rebaixa quer ser exaltado. 88. Impedimento do suicídio. Há um direito segundo o qual podemos tirar a vida de um homem, mas nenhum direito que nos permita lhe tirar a morte. Isso é pura crueldade. 89. Vaidade. Cuidamos da boa opinião das pessoas, primeiro porque ela nos é útil, depois porque queremos lhes dar contentamento, os filhos aos pais, os alunos aos mestres e as pessoas benévolas a todas as demais. Apenas quando alguém acha importante a boa opinião alheia, sem considerar o proveito ou o desejo de contentar, é que falamos de vaidade. Nesse caso, o indivíduo quer contentar a si mesmo, mas à custa de seus semelhantes, induzindo-os a uma falsa opinião a seu respeito ou visando um grau de boa opinião em que esta vem a ser penosa para todos os demais, ao suscitar inveja. Normalmente a pessoa deseja, com a opinião alheia, atestar e reforçar para si a opinião que tem de si mesma. Mas o poderoso hábito de autoridade, hábito tão velho quanto o ser humano, leva muitos a basear também na autoridade a fé em si mesmos, isto é, a recebê-la tão só das mãos de outros. Confiam mais no julgamento alheio do que no próprio. O interesse em si mesmo, o desejo de dar satisfação a si mesmo, atinge no vaidoso um tal nível que ele induz os outros a uma avaliação falsa e muito elevada de si, e depois se atém à autoridade dos outros. Ou seja, introduz o erro e acredita nele. Devemos então admitir que os vaidosos querem agradar não tanto aos demais quanto a si mesmos, e nisso chegam a negligenciar o proveito próprio, pois frequentemente cuidam em despertar nos seus semelhantes um ânimo desfavorável, hostil, invejoso e, portanto, prejudicial apenas para ter satisfação consigo, fruição de si mesmos. 90. Limites do amor ao próximo. Todo homem que declarou ser outro um estúpido, um mau companheiro, irrita-se quando afinal ele demonstra não sê-lo. 91. Moralité larmoyante, moralidade lacrimosa. Nota do tradutor. 41. Moralidade lacrimosa. Nietzsche explained with the phrase comédie larimoyante, a popular theatrical genre of 18th century, introduced by the plays of Destos, 1680-1754, and later developed by Diderot, Le Fil Naturel, 1757, Le Père de Famille, 1758. Nota de Marion Faber.
Fim da nota do tradutor. Quanto prazer causa a moralidade! Pensemos apenas no mar de lágrimas agradáveis que já fluiu nos relatos de ações nobres e generosas. Esse encanto da vida desapareceria se predominasse a crença na irresponsabilidade total. 92. Origem da justiça. A justiça, a equidade, tem origem entre homens de aproximadamente o mesmo poder, como Tucídides, no terrível diálogo entre os enviados atenienses e Mélius, corretamente percebeu. Quando não existe preponderância claramente reconhecível e um combate resultaria em prejuízo inconsequente para os dois lados, surge a ideia de se entender e de se negociar as pretensões de cada lado. A troca é o caráter inicial da justiça. Nota do tradutor. 42. Tucídides. História da Guerra do Peloponeso. Volume 5. 85 a 113. Fim da nota do tradutor. Cada um satisfaz o outro ao receber aquilo que estima mais que o outro. Um dá ao outro o que ele quer, para tê-lo como seu a partir de então, e por sua vez recebe o desejado. A justiça é, portanto, retribuição e intercâmbio, sob o pressuposto de um poderio mais ou menos igual. Originalmente, a vingança pertence ao domínio da justiça. Ela é um intercâmbio. Do mesmo modo, a gratidão. A justiça remonta naturalmente ao ponto de vista de uma perspicaz autoconservação, isto é, ao egoísmo da reflexão que diz: por que deveria eu prejudicar-me inutilmente e talvez não alcançar a minha meta? Isso quanto à origem da justiça. Dado que os homens, conforme o seu hábito intelectual, esqueceram a finalidade original das ações denominadas justas e equitativas, e especialmente porque durante milênios as crianças foram ensinadas a admirar e imitar essas ações, aos poucos formou-se a aparência de que uma ação justa é uma ação altruísta. Mas nessa aparência se baseia a alta valorização que ela tem, a qual, como todas as valorizações, está sempre em desenvolvimento. Pois algo altamente valorizado é buscado, imitado, multiplicado com sacrifício e se desenvolve porque o valor do esforço e do zelo de cada indivíduo é também acrescido ao valor da coisa estimada. Quão pouco moral pareceria o mundo sem o esquecimento! Um poeta poderia dizer que Deus instalou o esquecimento como guardião na soleira do templo da dignidade humana. 93. Do direito do mais fraco. Quando alguém se sujeita sob condições a um outro mais poderoso, o caso de uma cidade sitiada, por exemplo, a condição que opõe a isso é poder destruir a si mesmo e incendiar a cidade, causando assim ao poderoso uma grande perda. Por isso ocorre uma espécie de paridade com base na qual se podem estabelecer direitos. O inimigo enxerga vantagem na conservação. Nesse sentido, há também direitos entre escravos e senhores, isto é, exatamente na medida em que a posse do escravo é útil e importante para o seu senhor. O direito vai originalmente até onde um parece ao outro valioso, essencial, indispensável, invencível e assim por diante. Nisso, o mais fraco também tem direitos, mas menores. Daí o famoso unus quisque tantum juris habet quantum potentia vale. Cada um tem tanta justiça quanto vale seu poder, ou, mais precisamente, quantum potentia valere creditur, quanto se acredita valer seu poder. Nota do tradutor. 43. Spinoza. Tratados Teológico-Políticos. 2. Páginas 4 e 8. Citado por Schopenhauer em Parerga e Palipomena. 2. 124. Fim da nota do tradutor. 94. As 3 fases da moralidade até agora. O primeiro sinal de que o animal se tornou homem ocorre quando seus atos já não dizem respeito ao bem-estar momentâneo, mas àquele duradouro, ou seja, quando um homem busca a utilidade, a adequação a um fim.
Então surge pela primeira vez o livre domínio da razão. Um grau ainda mais elevado se alcança quando ele age conforme o princípio da honra, em virtude do qual ele se enquadra socialmente, sujeita-se a sentimentos comuns, o que o eleva bem acima da fase em que apenas a utilidade entendida pessoalmente o guiava. Ele respeita e quer ser respeitado, ou seja, ele concebe o útil como dependente daquilo que pensa dos outros e daquilo que os outros pensam dele. Por fim, no mais alto grau da moralidade até agora, ele age conforme a sua medida das coisas e dos homens. Ele próprio define para si e para outros o que é honroso e o que é útil. Torna-se o legislador das opiniões, segundo a noção cada vez mais desenvolvida do útil e do honroso. O conhecimento o capacita a preferir o mais útil, isto é, a utilidade geral duradoura, à utilidade pessoal, o honroso reconhecimento de valor geral e duradouro àquele momentâneo. Ele vive e age como indivíduo coletivo. 95. Moral do indivíduo maduro. Até agora, a impessoalidade foi vista como a verdadeira característica da ação moral. E demonstrou-se que no início foi a consideração pela utilidade geral que fez todas as ações impessoais serem louvadas e distinguidas. Mas não estaria iminente uma significativa transformação dessa maneira de ver, agora que cada vez mais se percebe que justamente na consideração mais pessoal possível se acha também a maior utilidade para o conjunto. De modo que, precisamente, o agir estritamente pessoal corresponde ao conceito atual de moralidade, entendida como utilidade geral. Fazer de si uma pessoa inteira e em tudo quanto se faz ter em vista o seu bem supremo, isso leva mais longe do que as agitações e ações compassivas em favor de outros. Sem dúvida, todos nós sofremos ainda com a pouquíssima atenção dada ao que é pessoal em nós. Ele está mal desenvolvido. Confessemos que dele subtraímos violentamente nosso interesse, sacrificando-o ao Estado, à ciência, ao carente de ajuda, como se fosse a parte ruim que tivesse de ser sacrificada. E agora queremos trabalhar para o próximo, mas apenas enquanto vemos nesse trabalho nossa vantagem suprema, nem mais nem menos. Trata-se apenas de saber o que se entende por vantagem própria. Justamente o indivíduo imaturo, não desenvolvido e grosseiro entenderá isso no sentido mais grosseiro. 96. Costumes e moral. Ser moral, morigerado, ético, significa prestar obediência a uma lei ou tradição há muito estabelecida. Nota do tradutor. 44. Costumes e moral. Ser moral, morigerado, ético. No original, Sitte und sittlich, moralisch sittlich, ethisch sein. No léxico alemão é evidente a relação entre a ética ou moral e costume, ethos em grego, mos em latim, e ao lado do termo germânico sitte, costume, moral, e seu adjetivo, sittlich, usa-se também Ethik e moral e os adjetivos ethisch e moralisch, tomados do grego e do latim, como em português. Fim da nota do tradutor. Se alguém se sujeita a ela com dificuldade ou com prazer, é indiferente, bastando que o faça. Bom é chamado aquele que, após longa hereditariedade e quase por natureza, pratica facilmente e de bom grado o que é moral, conforme seja. Por exemplo, exerce a vingança quando exercê-la faz parte do bom costume, como entre os antigos gregos. Ele é denominado bom porque é bom para algo, mas como na mudança dos costumes, a benevolência, a compaixão e similares sempre foram sentidos como bons para algo, como úteis. Agora, sobretudo, o benevolente, o prestativo, é chamado de bom. Mal é ser não moral, imoral, praticar o mau costume, ofender a tradição, seja ela racional ou estúpida. Especialmente prejudicar o próximo foi visto nas leis morais das diferentes épocas como nocivo, de modo que hoje a palavra mal
nos faz pensar sobretudo no dano voluntário ao próximo. Egoísta e altruísta não é a oposição fundamental que levou os homens à diferenciação entre moral e imoral, bom e mal, mas sim estar ligado a uma tradição, uma lei, ou desligar-se dela. Nisso não importa saber como surgiu a tradição. De todo modo, ela o fez sem consideração pelo bem e o mal, ou por algum imperativo categórico imanente, mas antes de tudo a fim de conservar uma comunidade, um povo. Cada hábito supersticioso, surgido a partir de um acaso erroneamente interpretado, determina uma tradição que é moral seguir. Afastar-se dela é perigoso, ainda mais nocivo para a comunidade que para o indivíduo, pois a divindade pune a comunidade pelo sacrilégio e por toda a violação de suas prerrogativas, e apenas ao fazê-lo pune também o indivíduo. Ora, toda a tradição se torna mais respeitável à medida que fica mais distante a sua origem, quanto mais esquecida for esta. O respeito que lhe é tributado aumenta a cada geração. A tradição se torna, enfim, sagrada, despertando temor e veneração. Assim, de todo modo, a moral da piedade é muito mais antiga do que a que exige ações altruístas. 97. O prazer no costume. Um importante gênero de prazer e, com isso, importante fonte de moralidade, tem origem no hábito. Fazemos o habitual mais facilmente, melhor, e por isso de mais bom grado. Sentimos prazer nisso e sabemos por experiência que o habitual foi comprovado e, portanto, é útil. Um costume com o qual podemos viver demonstrou ser salutar, proveitoso, ao contrário de todas as novas tentativas não comprovadas. O costume é, assim, a união do útil ao agradável, e, além disso, não pede reflexão. Sempre que pode exercer coação, o homem a exerce para impor e introduzir seus costumes, pois para ele são comprovada a sabedoria de vida. Do mesmo modo, uma comunidade de indivíduos força todos eles a adotar o mesmo costume. Eis a conclusão errada. Porque nos sentimos bem com um costume, ou ao menos levamos nossa vida com ele, esse costume é necessário, pois vale como a única possibilidade na qual nos sentimos bem. O bem-estar da vida parece vir apenas dele. Essa concepção do habitual como condição da existência é aplicada aos mínimos detalhes do costume. Como a percepção da causalidade real é muito escassa entre os povos e as culturas de nível pouco elevado, um medo supersticioso cuida para que todos sigam o mesmo caminho. E até quando o costume é difícil, duro, pesado, ele é conservado por sua utilidade aparentemente superior. Não sabem que o mesmo grau de bem-estar pode existir com outros costumes e que mesmo graus superiores podem ser alcançados. Mas certamente notam que todos os costumes, inclusive os mais duros, tornam-se mais agradáveis e mais brandos com o tempo, e que também o mais severo modo de vida pode se tornar hábito e, com isso, um prazer. 98. Prazer e instinto social. De suas relações com os outros homens, o homem adquire um novo tipo de prazer, além das sensações prazerosas que retira de si mesmo, e com isso aumenta significativamente o âmbito das sensações de prazer. Nisso ele talvez tenha herdado muita coisa dos animais que visivelmente sentem prazer ao brincar uns com os outros, sobretudo uma mãe com seus filhotes. E lembremos as relações sexuais, que fazem quase toda a fêmea parecer interessante a todo macho e vice-versa, tendo em vista o prazer. Em geral, a sensação de prazer com base nas relações humanas torna o homem melhor. A alegria comum, o prazer desfrutado em conjunto, a aumenta, dá segurança ao indivíduo, torna-o mais afável, dissolve a desconfiança e a inveja. Pois ele se sente bem e vê que o mesmo sucede ao outro. As manifestações de prazer semelhantes despertam a fantasia da empatia, o sentimento de ser igual. O mesmo fazem os sofrimentos comuns, as mesmas tormentas, os mesmos perigos e inimigos. Com base nisso se constrói depois a mais antiga aliança, cujo sentido é defender-se e eliminar conjuntamente um desprazer ameaçador em proveito de cada indivíduo. E assim,
O instinto social nasce do prazer. 99. O que há de inocente nas chamadas más ações. Todas as más ações são motivadas pelo impulso de conservação, ou, mais exatamente, pelo propósito individual de buscar o prazer e evitar o desprazer. São assim motivadas, mas não são más. Causar dor em si não existe, salvo no cérebro dos filósofos, e tampouco causar prazer em si, compaixão no sentido schopenhaueriano. Na condição anterior ao estado, matamos o ser, homem ou macaco, que queira antes de nós apanhar uma fruta da árvore, quando temos fome e corremos para a árvore, como ainda hoje faríamos com um animal ao andar por regiões inóspitas. As más ações que atualmente mais nos indignam baseiam-se no erro de imaginar que o homem que as comete tem livre arbítrio, ou seja, de que dependeria do seu bel prazer não nos fazer esse mal. Essa crença no bel prazer suscita o ódio, o desejo de vingança, a perfídia, toda a deterioração da fantasia, ao passo que nos irritamos muito menos com um animal por considerá-lo irresponsável. Causar sofrimento não pelo impulso de conservação, mas por represália, é consequência de um juízo errado e, por isso, também inocente. O indivíduo pode, na condição que precede o estado, tratar outros seres de maneira dura e cruel, visando intimidá-los, para garantir sua existência através de provas intimidantes de seu poder. Assim age o homem violento, o poderoso, o fundador original do Estado, que subjuga os mais fracos. Tem o direito de fazê-lo como ainda hoje o Estado o possui, ou melhor, não há direito que possa impedir que o faça. Só então pode ser preparado o terreno para toda a moralidade, quando o indivíduo maior ou o indivíduo coletivo, como a sociedade, o Estado, submete os indivíduos, retirando-os de seu isolamento e os reunindo em associação. A moralidade é antecedida pela coerção, e ela mesma é ainda por algum tempo coerção, à qual a pessoa se acomoda para evitar o desprazer. Depois ela se torna costume, mais tarde obediência livre e finalmente quase instinto. Então, como tudo o que há muito tempo é habitual e natural, acha-se ligada ao prazer e se chama virtude.